Eleições 2024, na tua Rádio Veranense. Olá, iniciamos agora a segunda etapa de bate-papo com os candidatos a prefeito de Cotiporã. Depois do bate-papo de apresentação, o Eleições 2024 na Veranense retorna em um novo formato. Os candidatos terão 2 minutos e meio para falar sobre temas que foram selecionados pela equipe de jornalismo. Foram separados 20 assuntos que envolvem a administração pública e eles foram colocados em uma caixa. Nós iremos sortear 10 destes temas durante a entrevista e terá o tempo cronometrado de 2 minutos e meio para cada tema abordado. Lembrando que os candidatos podem utilizar os planos de governo como apoio para, dessa forma, o público, o eleitor, conseguir compreender os pontos de vista de cada candidato frente aos diversos setores do município. Mas antes de começarmos, a gente agradece os patrocinadores do Eleições 2024 na tua Rádio Veranense. Vinícola Noé, conheça as condições de negociação da sua safra com segurança e transparência. Cortinari, um novo conceito para o seu lar e escritório. Colchões, box, cabeceiras, persianas e papéis de parede na Marechal Deodoro, número 287, em Veranópolis. Salgados Gracioso, o melhor em pastéis, salgados e massas artesanais. Estamos na Avenida Oswaldo Aranha, o número é 1599, na Palugana, aqui em Veranópolis. Açougue Marim, os melhores cortes de carne com bom atendimento e ótimas opções semanais, na Rua Epitácio Pessoa, em Veranópolis. O telefone é o 3441 1153. A BG Agropecuária, Veterinária e Pet Shop, toda a linha de rações para pequenos e grandes animais. Milho em grão e moído, farelo, ferramentas, medicamentos e também produtos para piscinas. Clínica Longevo, residencial geriátrico, segurança, conforto e tranquilidade. Localizada na Rua Ernesto Alves, número 80, em Veranópolis. Barsal Móveis sob medida, móveis com beleza, design moderno, preços especiais e também rapidez na entrega. Estamos na Rua Eduardo Duarte, número 187, em Veranópolis. Scalco Padrão Prático, artefatos de concreto, atuando no mercado com fabricação de blocos, postes, tubos, lajes pré-moldadas, grades, entre outros materiais. Estamos na BR-470, quilômetro 166, em Vila Flores. O Poço das Flores é o seu posto Petrobras em Vila Flores. Ao passar pela BR-470, abasteça, faça lubrificação ou também troque o óleo do seu veículo. Temos o sábado especial com preço imbatível na gasolina. Vêneto Imóveis, satisfação em realizar sonhos. Escritório Foragato, contabilidade e administradora de condomínios. Na semana passada, a gente conversou com os candidatos a prefeito de Veranópolis. E nesta, nós recebemos aqui na tua Rádio Veranense os candidatos de Cotiporã. E assim será também com os demais municípios da nossa microrregião. E hoje nós recebemos o candidato a prefeito de Cotiporã, Constante Davi Bianchi, ele que representa o partido do MDB. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado e eu quero deixar a minha saudação a todos os nossos ouvintes, em especial a todos os cotiporanenses, e já agradecer a oportunidade que a Rádio Veranense está nos proporcionando para que possamos levar ao conhecimento de todo o público, e em especial aos cotiporanenses, das nossas metas, o que nós pretendemos desenvolver durante os nossos 4 anos de administração, se lá estivermos. Obrigado. Perfeito, então vamos iniciar com o primeiro tema. A Daniela vai sortear o tema. A gente relembra então que cada candidato terá 2 minutos e meio por tema para falar um pouquinho usando o seu plano de governo e o seu trabalho, seus planos de trabalho para os próximos 4 anos. Então, o primeiro tema é agricultura. Então, o candidato tem, a partir de agora, 2 minutos e meio. A agricultura é um setor muito importante dentro dos municípios do porte de Cotiporã. No nosso município, a agricultura representa 42% do retorno do ICMS para o município de Cotiporã. Nós temos metas muito importantes. Temos um programa que se chama Nossa Terra, aonde nós vamos contemplar os nossos produtores
com serviços, com vantagens que precisamos apresentar a eles, acima de tudo, para quê? Para que possam continuar na terra, para que possam continuar produzindo, para que os jovens, acima de tudo, continuem no meio rural. Porque a produção agrícola tem uma grande representação dentro do nosso município. E o que nós precisamos fazer? Precisamos subsidiar serviços, tipo serviços com maquinários, na limpeza de áreas, nos subsídios com mudas agrícolas, com transporte subsidiado de calcário para a fertilidade do solo, para que se possa ter uma maior produtividade. Tá? Então, é de fundamental importância que se consiga subsidiar o nosso produtor, dando a ele todas as condições para que ele possa produzir. Tá? Subsídios também com máquinas pesadas. Precisamos fazer com que o nosso produtor invista na agricultura. E nada melhor do que o poder público municipal subsidiar os serviços. É a questão de compra de mudas para plantio, que é muito importante subsidiar, porque são caras. Então, existe a necessidade premente e fundamental, o subsídio para o nosso produtor, para que possamos dar uma maior produção e um maior retorno ao município. Falamos, então, sobre o primeiro tema. Muito obrigada ao candidato Constante. Agora vamos sortear, então, o próximo assunto que nós vamos abordar aqui no nosso bate-papo, que será, então, o meio ambiente. A partir de agora, Constante, você tem 2 minutos e meio. É uma questão muito importante. É uma questão mundial. Meio ambiente. Quantas e quantas vezes nós não vemos a questão meio ambiente sendo questionada? Eu entendo que a questão do meio ambiente ela deve ser tratada ainda com os jovens, com os nossos adolescentes, nas escolas, através de programas que nós precisamos ter nas escolas. Por quê? Hoje, só falamos a questão, o meio ambiente é um problema. Sim, é um problema, ele precisa ser tratado. Ele precisa ser tratado. Mas para que possa ser tratado, nós precisamos formar. Nós precisamos dar aos nossos jovens uma formação voltada para isto. Senão nós não vamos conseguir nunca. É a questão, por exemplo, que eu tenho conhecimento que acontece em escolas, da questão do recolhimento do lixo, por exemplo. E existe aquele lixo que pode ser aproveitado. E as próprias escolas, as próprias equipes escolares fazem isso, por exemplo, garrafa PET, sacolas, e muitas outras embalagens que estão, muitas vezes, lá vistas ao ar livre. Elas podem ser recolhidas, elas podem ser depois revendidas por estas escolas, por estes alunos, e assim conseguir alguns recursos para as próprias escolas. É claro, é pouco, é muito pouco, mas precisa. A questão do uso de agrotóxicos na nossa agricultura, ela precisa ser usada com muito cuidado, para que não se contamine as vertentes, as águas, os arroios, os rios, e assim por diante. Damos sequência aqui, então, nos temas. Esse que é o terceiro tema. Estamos sorteando, então, lembrando que o candidato tem 2 minutos e meio para falar sobre cada tema, e agora é o tema de infraestrutura. Então, a partir de agora, candidato, 2 minutos e meio.
nós temos questões que são fundamentais no setor de infraestrutura, no setor de obras públicas. Uma muito importante, importantíssima, que abalou a região toda, a questão de pontes. Nós tivemos a oportunidade de estarmos em Porto Alegre numa reunião, numa audiência como presidente da Comissão de Reconstruir o Rio Grande. O vice-governador Gabriel Souza. E, para nossa surpresa, existem milhões à disposição do governo do Estado para a reconstrução do Rio Grande. E a surpresa maior foi o quê? Que em quase 500 municípios que nós temos no Rio Grande do Sul, apenas 7 projetos haviam sido apresentados nesta área. Quer dizer, com recursos disponíveis, mas não existem projetos. Os municípios não têm projetos para apresentar, para ter estes recursos e sanear estes graves problemas que aconteceram com essa catástrofe ambiental que tivemos há pouco tempo. Então, o que nós precisamos? Precisamos buscar recursos, falo especificamente do meu município de Cotiporã, buscarmos recursos para, em primeiro lugar, fazermos um projeto de uma ponte sobre o Rio das Antas, que liga Cotiporã a Bento Gonçalves, a 431, no sentido de que tenhamos uma ponte não que aconteça de ficar submersa muitas e muitas vezes, mas sim uma ponte que não traga mais problemas, porque vai ser uma rodovia, uma ponte que vai ligar a região toda e solucionar muitos problemas que acontecem na BR-470. Muito obrigada, candidato. Agora vamos então para o próximo assunto, que será empregos. Então, a partir de agora... Na nossa época, quando fomos prefeito, 2005 a 2012, nós trouxemos para o nosso município de Cotiporã várias empresas. Como foi o caso da cooperativa de sucos, como foi a questão do frigorífico Vitória, como foi a questão da indústria de alumínio Cendrão, como foi o condomínio suinícola da Consuelo, tá? E outras que nós trouxemos para o município de Cotiporã, gerando o quê? Exatamente empregos. Tá? Mas não é só através da indústria que se consegue gerar empregos. É a questão da agroindústria, que é muito forte na nossa região. E que nós também precisamos incentivar, que nós também precisamos subsidiar, da mesma forma como subsidiamos lá atrás estas indústrias, para que possamos o quê? Reforçar a nossa produção e reforçarmos, sem dúvida nenhuma, o nosso emprego. Por quê? Porque o emprego é fundamental em qualquer cidade, em qualquer estado do país. Se você gerar emprego, você vai gerar renda. A renda vai gerar o quê? Consumo. E o consumo vai gerar divisas, vai gerar liquidez. E isto é fundamental, pois representa o quê? Representa o ciclo da economia. Então, vamos estar apostos e vamos estar alertas, e nós já temos, inclusive, conversado com direções de empresas para trazermos estas empresas para o município de Cotiporã. Não vamos divulgar nomes, porque é cedo demais.
depende até de questões ambientais. Mas temos, sim, empresas já em conversações para levarmos ao município. Vamos agora, então, ao quinto tema. Até um tempinho para o candidato tomar uma água, se ele quiser, porque o candidato fala aqui na nossa ideia, né, Dani? A ideia é que ele fale realmente sobre os planos de governo, fale sobre essas questões. Agora, então, o tema é de assistência social. Então, 2 minutos e meio. Na questão da assistência social, é muito importante, sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. O que nós temos que colocar em prática? Quando falamos de assistência social, falamos da nossa população. Precisamos dar uma assistência que ela possa ser a melhor possível para a nossa população. Nós temos um problema sério no nosso município. Temos muitas pessoas, muitos cidadãos que se dirigem para o município de Cotiporã, mas não tem aonde morar. Tá? Não tem aonde morar. Então, o objetivo principal nosso qual é que é? Construção de casas populares. Nós precisamos, com urgência, fazermos convênios, buscarmos recursos para a construção de casas populares, para que a nossa população tenha aonde morar com dignidade. Tá? Uma outra questão muito importante. Criar programas para crianças, adolescentes e mulheres que sofrem de abusos. Porque nós não temos, no nosso município, este amparo. Tá? Uma outra questão que também é de fundamental importância e que atua diretamente neste setor é a valorização do Conselho Tutelar. Para quê? Para que possa agir com mais agilidade, com mais segurança. Centro de convivência do idoso. Nós temos o quê? Temos muitas e muitas pessoas já idosas que deram tudo de si para o município, construíram o município, trabalharam, se esforçaram e precisam hoje ter um lugar para que possam, sem dúvida nenhuma, digamos assim, ter um lugar de divertimento, um lugar agradável para passar os seus dias. Obrigada, candidato. Agora nós vamos para o sorteio do nosso 6º tema aqui no nosso bate-papo com o candidato Constante David Bianchi, do MDB. Agora sorteamos um tema longevidade, que segue também na linha do que estávamos falando na assistência social. Então, a partir de agora, Constante, você pode falar sobre a questão da longevidade. A questão da longevidade, estamos aqui hoje neste programa exatamente na terra da longevidade. E Cotiporã também tem muitos e muitos idosos. Se bem que, para mim, ter mais de 60 anos de idade, ou pouco mais, eu não considero ser um idoso. Tá? Mas, é claro, a lei assim estabelece. E nós sentimos que essas pessoas, como dizia antes, quando já atingem esta idade, é uma idade que elas já deram tudo de si, ou deram muito de contribuição para a sua família, para o seu próprio município, e muito retorno, muito construíram dentro do município. Então, o que nós precisamos? Precisamos que essas pessoas tenham um centro de referência, aonde possam ir lá, passar algumas horas, conversar com os amigos, fazer novas amizades, vamos assim dizer,
participar de uma interação na comunidade. Tá? Vão lá jogar baralho. Vão lá fazer outras atividades. As senhoras podem ir lá se reunir para fazer um crochê, para fazer outras atividades, para trocar ideias. Isso é muito importante. Afinal de contas, estamos tratando com pessoas que já trabalharam muito e que agora precisam ter o conforto dentro da sociedade, dentro da comunidade. E para isso, existe a necessidade fundamental de que o município, de que a prefeitura organize este meio para que estas pessoas possam ter os seus dias dentro realmente da melhor idade. Vamos lá então para o próximo tema. Temos agora então um outro tema aqui relacionado ao comércio. Então, a partir de agora, o candidato tem 2 minutos e meio para falar sobre comércio. O comércio, ele representa uma boa parcela do desenvolvimento econômico dentro do município. E o comércio, ele precisa ter, acima de tudo, o incentivo do poder público municipal. E como vai ser incentivado? Vai ser incentivado através de programas que o município vai ter que desenvolver. Programas estes que vão fazer com que o cidadão cotiporanense, o público, participe, se desenvolva, tenha a sua ação voltada para o comércio local. Porque se nós fizermos isto, o comércio local ele vai se desenvolver muito mais. Precisamos fazer com que pessoas, famílias de outros centros se desloquem para lá, para fazer parte, para participar, para adquirir, para construir com maior eficiência a questão do comércio do nosso município de Cotiporã. É a mídia da prefeitura, é o chamamento da prefeitura, é o programa Nota Fiscal dá prêmio, por exemplo, para quem compra, para quem desenvolve o comércio no nosso município. Isso é muito importante. O turismo é fundamental para atrair pessoas e, com certeza, isto vai alavancar o comércio, porque ali vai ter o posto de combustível, vai ter o comércio que vende artefatos, que vai vender, o comércio que vai vender produtos, o comércio, ele vai se desenvolver com uma maior grandeza, mas precisamos atrair o público voltado para a cidade. Obrigada, candidato. Agora vamos lá, já chegamos ao nosso 8º tema, né? Como passa rápido esse nosso bate-papo. E agora nós vamos falar, então, Constante, sobre a segurança. A partir de agora, 2 minutos e meio. A segurança nos municípios pequenos como o nosso é uma questão, vamos assim dizer, um pouco difícil. A princípio, a segurança é uma responsabilidade do Estado. Mas quem vive e quem convive na sociedade são os cidadãos da cidade, são os cidadãos cotiporanenses. Eu recordo perfeitamente que quando nós deixamos a administração lá em 2012, nós tínhamos 6 policiais, 6 componentes na Brigada Militar.
Hoje estamos com 2. É claro que 2 funcionários dentro da Brigada Militar é impossível termos uma cobertura de 24 horas. Isto é praticamente impossível. Então, o primeiro passo nós precisamos buscar, junto ao governo estadual, o reforço da Brigada Militar no nosso município para que possamos ter um melhor atendimento à população na questão de segurança pública. O segundo passo é instalarmos câmeras de monitoramento, se não em todas, mas na grande maioria dos locais, das ruas do nosso município. Isto, ao natural, já vai dar uma certa segurança. E que estas câmeras sejam monitoradas pela própria segurança, pela própria Brigada Militar. Isto é fundamental, já que nos pequenos municípios a Brigada Militar ela se faz presente, mas sempre com um efetivo muito abaixo daquilo que nós precisamos. Vamos lá para o penúltimo tema. Vamos sortear, lembrando que o candidato também terá esse mesmo tempo, né, que tivemos até o momento, de 2 minutos e meio em cada tema. Então, agora é a indústria que vai ao encontro também com o que falava antes. Então, 2 minutos e meio a partir de agora. Sem dúvida nenhuma, a indústria ela é muito importante em qualquer município. A indústria ela sempre representa o domínio do poder econômico dentro do município. Se a agricultura no município de Cotiporã representa 42%, a indústria ela representa 48%. Então é quase praticamente a metade do poderio econômico do município. E daí a grande importância de fazermos com que as indústrias que nós temos já instaladas no município, elas sejam, digamos assim, reforçadas, que possam atrair mais funcionários, que possam aumentar a produção, porque isto vai gerar mais empregos e mais recursos para o município. Mas não só isto. Sabemos que precisamos criar novas indústrias no município. Como fizemos lá no período de 2005 a 2012. Nós recebemos o município naquela época com um índice de retorno de ICMS de 0,053. Entregamos o município em 2012 com um índice de retorno de ICMS de 0,087. Ou seja, tivemos um acréscimo na economia do município de Cotiporã de aproximadamente 65%. Em função do quê? Daquelas indústrias que nós trouxemos para o município. E é exatamente aquilo que nós precisamos fazer agora, porque o índice dos últimos 12 anos, 9 anos foram negativos. Tivemos um decréscimo muito acentuado, e nós precisamos reverter urgentemente esta situação, trazendo novos empreendimentos para o município. Muito obrigada, candidato. E já chegamos ao nosso 10º assunto, então, o último tema do nosso bate-papo. Lembrando que a gente separou 20 assuntos que envolvem a administração pública e aqui, durante o bate-papo, a gente sorteia 10 deles. E agora, o último envolve, então, a questão da saúde. E a partir de agora, o candidato Constante vai falar sobre esse tema. Sem dúvida nenhuma, um assunto muito interessante. Fundamental. Eu sempre digo, não adianta termos recursos
financeiros aplicados em banco, ter dinheiro no bolso, se não temos saúde. Se tivermos saúde, nós vamos correr atrás e a gente conquista aquilo que precisa conquistar. Mas sem saúde, fica muito difícil. Então, o que nós temos? Nós temos um pronto atendimento lá no nosso município. E nós, se estivermos na administração municipal, vamos implantar um plantão médico 24 horas. A nossa população, ela precisa ter a segurança da saúde. Todos nós sabemos que não é para todo mundo, ou ao contrário, é para poucos ter planos de saúde, porque são caríssimos. E assim sendo, o município é que precisa apresentar, digamos, um determinado plano para a sua população. E este nosso plano é que tenhamos um pronto atendimento com plantão médico 24 horas para atendimento dos nossos cidadãos cotiporanenses. Mas não só lá na unidade central, também no distrito, lá de Lajeado Bonito, com um atendimento que seja no mínimo de 2 vezes por semana, com médico e com dentista. Também pretendemos implantar academias de saúde nos nossos distritos, lá em Lajeado Bonito e lá na comunidade do Rosário. Porque essas academias de saúde são fundamentais para aquelas pessoas que precisam fazer uma ginástica, se movimentar e, vamos assim dizer, ter uma melhor condição física para o seu corpo. Esse foi a nossa dinâmica de conversa com os candidatos. Nós sorteamos 10 temas entre os 20 que tínhamos aqui disponíveis na caixinha, temas que envolvem a administração dos municípios. E agora, candidato, 2 minutos e meio para deixar o teu recado final para o eleitor cotiporanense a partir de agora. Todos os cotiporanenses nos conhecem porque estivemos por vários anos dentro da administração pública, como secretário da Fazenda, secretário da administração, fomos vice-prefeito, 2 vezes prefeito. Então, todos nos conhecem e todos sabem da nossa seriedade, do nosso compromisso de fazer sempre o melhor para os nossos munícipes, para o nosso município de Cotiporã. A seriedade, a transparência são fatores fundamentais numa administração pública. E nós sempre nos comportamos desta maneira. Portanto, cidadão cotiporanense, nós precisamos do seu apoio. Nós precisamos do teu voto para que possamos representá-los. Representá-los com dignidade, representá-los com trabalho, representá-los ouvindo as sugestões, ouvindo as reclamações, que são aquelas que consertam os erros, que são aquelas que fazem com que se tenha uma administração mais perfeita. É a conversa, é o diálogo. Eu sempre costumo dizer, não existem problemas ou questões, por tão difíceis que elas sejam, que uma boa conversa não possa resolvê-las. Mas sempre com o grande espírito de conversar para resolver e para termos as soluções que precisamos para dar o melhor para o nosso município e para o nosso cotiporanense.
Nós agradecemos o candidato Constante David Bianchi, que é candidato a prefeito no município de Cotiporã pelo MDB. Então, esse foi o nosso bate-papo, essa foi a nossa dinâmica. Inicialmente, tivemos um bate-papo de apresentação e agora, então, a gente pôde conhecer os planos de governo do candidato Constante. A gente agradece a você que está na nossa companhia e, na sequência, nas próximas semanas, nós vamos conversar também com os candidatos dos outros municípios da nossa microrregião. Eleições 2024, na tua Rádio Veranense.